Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e nesse vídeo vou responder mais 5 questões sobre razão entre áreas de polígonos semelhantes e ladrilhamento. A questão 1 diz o seguinte: observe o ladrilhamento a seguir composto de polígonos regulares. Identifique os polígonos que estão destacados em azul e item B, na parte central desse ladrilhamento há um polígono. Diga qual é esse polígono, justificando a sua resposta. Para responder o item A, vamos observar o seguinte. A questão está dizendo que o ladrilhamento a seguir é composto por polígonos regulares. Como trata-se de um polígono regular, significa que a medida dos lados são iguais. Temos aqui uma figura que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O polígono regular, que possui 6 lados, é o hexágono. E com a mesma medida do lado do hexágono, temos uma outra figura que possui 1, 2, 3, 4 lados. A figura que possui 4 lados iguais é o quadrado. Portanto, podemos afirmar que os polígonos que compõem esse ladrilhamento são justamente 2 hexágonos. Por que 2 hexágonos? Porque temos duas figuras que possuem 6 lados e 1, 2, 3, 4 quadrados, que são polígonos regulares com 4 lados. O item B pergunta o seguinte: na área central desse ladrilhamento há um polígono. Diga qual é esse polígono, justificando a sua resposta. É importante lembrar, como trata-se de polígonos regulares, todos os lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Temos aqui nessa parte central um polígono que possui 3 lados. O polígono que possui 3 lados é o triângulo. E como os lados possuem as mesmas medidas, podemos afirmar que esse triângulo trata-se de um triângulo equilátero. Isso pode ser confirmado justamente pegando aqui o ponto de encontro das figuras e sabendo que, para que haja ladrilhamento, é necessário que a soma dos ângulos seja igual a 360 graus. O ângulo interno do quadrado é de 90 graus e do hexágono 120 graus. Nesse ponto de encontro temos um hexágono, 120 graus, mais 2 quadrados, ou seja, mais 90, que é o ângulo de um quadrado, mais 90, que é o ângulo do segundo quadrado. 120 mais 90 é igual a 210. 210 mais 90 é igual a 300 graus. Para que haja o ladrilhamento, é preciso que a soma dos ângulos seja igual a 360 graus. Então, 360 menos 300 é igual a 60 graus, que é justamente o valor do ângulo do triângulo equilátero, em que todos os ângulos possuem os mesmos valores. E 60 vezes 3, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Portanto, podemos afirmar que esta figura aqui trata-se de um triângulo equilátero. A questão 2 diz o seguinte: o pátio de uma escola tem formato retangular, com 3,5 metros de largura por 5,5 metros de comprimento. A direção decidiu recobrir essa área com ladrilhos quadrados com 12 centímetros de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para revestir todo o pátio? Para responder essa questão, vamos fazer o seguinte: vamos calcular a área do pátio, que tem formato retangular, com 3,5 metros de largura e 5,5 metros de comprimento. Então, se possui um formato retangular, a área é calculada base vezes altura. A área é igual a 3,5 vezes o valor do comprimento, 5,5. A área é igual a 3,5 vezes 5,5 é igual a 19,25. Unidade medida,
metros, então aqui, metros ao quadrado. Esse é o valor da área do pátio em metros quadrados. Agora, vamos calcular a área do ladrilho. Que a questão diz que são quadrados e o lado mede 12 centímetros. Então, 12 centímetros, vamos transformar para metros, para ficar com a mesma unidade de medida da área do pátio da escola. Então, vamos lá. 12 dividido por 100. Por que eu vou dividir por 100? Porque 1 metro possui 100 centímetros. É igual a 0,12 metros, que é justamente o valor do lado do ladrilho em metros. Agora vamos calcular a área. A área é igual ao lado elevado ao quadrado. A área é igual ao lado aqui em metros, 0,12 elevado ao quadrado. A área é igual... Quanto que é 0,12 ao quadrado? É igual a 0,0144. Unidade de medida, metros ao quadrado. Esse aqui é o valor da área do ladrilho. Agora, para saber a quantidade de ladrilhos necessários para revestir todo o pátio, o que a gente vai fazer? Dividir a área do pátio, que é 19,25, pela área do ladrilho, que é 0,0144. Ao dividir 19,25 por 0,0144, vamos obter o resultado 1.336,8055, que é aproximadamente 1.337 ladrilhos. Então, essa é a quantidade de ladrilhos necessários para revestir todo o pátio. A questão 3 diz o seguinte: a figura indica um hexágono regular ABCDEF de área S1 e um hexágono regular GHIJKL de vértice nos pontos médios dos apótomas do hexágono ABCDEF e área S2. Nessas condições descritas, é para a gente calcular a razão da área do hexágono 2, que é o menor, pela área do hexágono 1, que é o maior. É importante lembrar que um hexágono é formado justamente por 6 triângulos equiláteros. Então, se considerarmos aqui que o lado do hexágono maior é L, então temos aqui que esse valor também é L e esse valor é L. Então, vamos calcular aqui a área do hexágono maior, S1. Para isso, eu vou fazer o seguinte. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Como eu estou considerando que o lado do hexágono maior é igual a L, então já posso dizer que a área de um dos triângulos que formam o hexágono é justamente esse valor. Acontece que o hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Então, eu vou colocar aqui, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Esse é o valor da área do hexágono maior. Agora, eu vou calcular a área do hexágono menor, e é importante destacar que a questão diz que o vértice do hexágono menor está justamente no ponto médio do apótoma, que é justamente a altura ou a distância aqui do ponto médio até aqui, do hexágono maior. Então, precisamos encontrar o apótema do hexágono maior, que é dado por m igual lado raiz de 3 dividido por 2. Temos que o apótema do hexágono maior é igual o valor do lado aqui é L. Então, vou deixar aqui L vezes raiz de 3
dividido por 2. Agora que já temos o valor do apótema do hexágono maior, para encontrar os lados dos triângulos que compõem o hexágono menor, vou colocar aqui, ó, x, que é o valor do lado desse triângulo, basta fazer o seguinte: dividir o apótema, que é L raiz de 3 dividido por 2, dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque a questão disse que trata-se do ponto médio do apótema. Então, eu copio aqui, ó, L raiz de 3 dividido por 2 vezes 1 dividido por 2. Porque é a primeira fração pelo inverso da segunda, que é igual a L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Esse é o valor do lado do hexágono menor. Agora que já sabemos a medida do lado do hexágono menor, e tendo ciência que o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, vamos calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Ao multiplicar por 6, eu vou encontrar justamente a área desse hexágono menor. Então, vamos lá. A área do triângulo L raiz de 3 dividido por 4. L é o quadrado. Então, temos o seguinte. L é o lado, que é igual a L raiz de 3 dividido por 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. L ao quadrado, L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes, dividido por 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Dando continuidade, vamos fazer o seguinte: copiar o que está aqui no numerador. A área do triângulo é igual a L ao quadrado vezes 3 vezes raiz de 3 dividido por 16 vezes o inverso do denominador. É 4, então eu escrevo aqui 1/4, que é o inverso. L ao quadrado vezes 3 vezes raiz de 3 vezes 1. Vai ser justamente L ao quadrado vezes 3 vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 16 vezes 4. Quanto que é 16 vezes 4? 64. Aqui encontramos o valor da área de um triângulo desse menorzinho aqui, ó, que compõe o hexágono menor. Sendo assim, a área do hexágono 2 vai ser justamente 6 vezes a área do triângulo, que é, então, 6 vezes L ao quadrado vezes 3 raiz de 3 dividido por 64. A área é igual a 6 vezes 3, 18. 18 L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 64. Esse é o valor da área do hexágono menor, que está em rosa. Dando continuidade à resolução da questão, temos aqui a área do hexágono maior, a área do hexágono menor, e a questão quer saber a divisão da área do hexágono menor pelo hexágono maior. Então, temos aqui, ó, a área do hexágono menor, que é justamente 18 L ao quadrado raiz de 3, dividido por 64, tudo isso dividido pela área do hexágono maior, que é justamente 6 L ao quadrado raiz de 3, dividido por 4. Vamos copiar o que está no numerador, que é justamente 18 L ao quadrado raiz de 3 dividido por 64 pelo inverso do denominador. Então, aqui o 4 estava embaixo, passa para cima e temos aqui 6 vezes L ao quadrado raiz
de 3. Nesse caso, podemos simplificar raiz de 3 com raiz de 3, L ao quadrado com L ao quadrado, e o que sobra é justamente 18/64 vezes 4 sextos. Podemos simplificar aqui, ó, 4 dividido por 4, que é igual a 1, 64 dividido por 4, que é igual a 16. E aqui podemos fazer o seguinte, 6 dividido por 6, que é igual a 1, 18 dividido por 6, que é igual a 3. Então, temos como resultado 3 vezes 1, 3. 16 vezes 1, 16. Aqui temos a razão da área do hexágono menor com relação à área do hexágono maior. Dessa forma, o item correto é o item E. A questão 4 diz o seguinte, 2 quadrados de papel se sobrepõem como na figura. A região não sobreposta do quadrado menor corresponde a 52% de sua área, e a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% de sua área. Qual é a razão entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior? Para responder, vamos considerar aqui o lado do quadrado menor é x e o lado do quadrado maior é y. É importante destacar que existe aqui uma parte comum aos dois quadrados. Com relação ao quadrado menor, veja, 52% é a área que não está sobreposta. Então, para mim saber a área sobreposta é 100 menos 52, que é igual a 48% da área do quadrado menor. E como é que eu calculo a área do quadrado menor? A área do quadrado menor, lado ao quadrado, área igual x é o valor do lado, então x ao quadrado. Então, 48% da área do quadrado menor está sobreposta. Já com relação ao quadrado maior, temos que a parte não sobreposta corresponde a 73%. Então, a parte sobreposta é 100 menos 73, que é igual a 27% da área do quadrado maior está sobreposta. E quem é a área do quadrado maior? A área do quadrado maior é L ao quadrado, o lado aqui é y, então a área é igual a y ao quadrado. Portanto, a área sobreposta do quadrado maior é igual a 27% da área do quadrado maior. E observe que a área da região sobreposta são iguais, portanto, coloco aqui o sinal de igual. Agora, já posso simplificar aqui 100 com 100, e sobra aqui, ó, 48x ao quadrado igual a 27y ao quadrado. A questão está perguntando a razão do lado do quadrado menor, que no caso x, e o lado do quadrado maior, no caso y. Sendo assim, dando continuidade, eu coloco aqui, ó, x ao quadrado, o y que estava multiplicando passa para o lado de cá, dividindo, 27, e o 48 que estava multiplicando por x passa para o outro lado, dividindo. X ao quadrado dividido por y ao quadrado é a mesma coisa que x dividido por y elevado ao quadrado. Aqui eu posso simplificar por 3 e por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9, e 48 dividido por 3 é igual a 16. É importante lembrar que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Sendo assim, eu posso copiar da seguinte forma, ó, x dividido por y ao quadrado é igual a 3 dividido por 4 ao quadrado. Agora eu posso simplificar aqui, ó, e tenho que x dividido por y é igual a 3 quartos. Esse é o valor da razão do lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior. Sendo assim, temos que o item correto é o item E. A questão 5 diz o seguinte. Uma construtora decidiu inovar e encomendou ladrilhos no formato de dodecágonos regulares, polígonos de 12 lados congruentes. Ao se depararem com esses ladrilhos de formato inusitado,
Alguns pedreiros disseram que não seria possível usar apenas esse ladrilho, pois sobraria espaço entre eles. Ao ouvir os colegas, o mestre de obras encontrou a solução para esse problema. Ele afirmou que somente com os ladrilhos no formato de dodecágonos regulares, de fato, não seria possível recobrir todo o piso. Mas se esses ladrilhos fossem combinados com um outro tipo de ladrilho poligonal, o problema estaria resolvido. Item A. Explique por que não é possível usar somente os ladrilhos em formato de dodecágono regular para cobrir todo o piso, sem deixar espaço. Se possível, utilize um software de geometria dinâmica para auxiliar na explicação. Aqui no item A, eu não vou usar um software, mas vou explicar por que não é possível usar somente os ladrilhos em formato de dodecágono regular. É importante dizer que se fosse quadrados, teríamos o seguinte. Aqui um ponto de encontro e a soma dos ângulos aqui precisam ser igual a 360. Veja que cada quadrado possui um ângulo de 90 graus, então aqui, ó, 90 vezes 4 é igual a 360 graus. Portanto, é possível fazer um ladrilhamento utilizando somente quadrados. Com relação ao dodecágono, para que a gente possa provar que não é possível utilizar somente ladrilhos com esse formato, a gente precisa saber qual o valor dos ângulos internos do dodecágono. Para isso, eu vou utilizar a fórmula α é igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n. Alfa é igual a n. Trata-se de um polígono de 12 lados. Então, 12 menos 2 vezes 180 dividido por n, que é a quantidade de lados, 12. Alfa é igual a 12 menos 2, 10, vezes 180 dividido por 12. Alfa é igual a 10 vezes 180, 1.800, dividido por 12 é igual a 150 graus. Agora, vamos considerar o ladrilhamento utilizando 2 dodecágonos. 2 vezes 150, que é igual a 300 graus. E não 360, como é necessário. Utilizando 3 dodecágonos, a gente multiplica aqui pelo ângulo interno, que é 150. Temos aqui 450 graus. 450 é um valor maior que 360 graus. E para que haja o ladrilhamento, é necessário que seja um valor igual a 360 graus. Assim, podemos afirmar que não é possível fazer o ladrilhamento utilizando apenas dodecágonos. Agora o item B. Considerando a solução dada pelo mestre de obra, que tipo de ladrilho seria possível combinar com o dodecágono regular para satisfazer as condições de ladrilhamento? Então, temos aqui o item B. Encontramos aqui no item A os valores dos ângulos internos do dodecágono. Se a gente utilizar 2 dodecágonos para o ladrilhamento, é igual a 300 graus. Se for utilizado 3, 450. Então, vamos considerar 2 dodecágonos. 2 vezes 150 é igual a 300. E para que haja ladrilhamento, é necessário que a soma dos ângulos seja igual a 360 graus. Menos a soma aqui dos ângulos de 2 dodecágonos. Temos aqui como resultado 60 graus. Sendo assim, podemos afirmar que para que haja um ladrilhamento, é necessário um polígono regular que possui o ângulo interno igual a 60 graus. Nesse caso, o ladrilho precisa ter um formato de um triângulo equilátero. Então, é preciso que seja um triângulo equilátero com lado congruente ao do dodecágono regular. Justamente porque, somando aqui, ó, 150 graus de um dodecágono mais 150 graus de outro, mais 60 graus do triângulo equilátero, temos como resultado 360 graus. E quando a soma é igual a 360 graus,
é possível fazer o ladrilhamento. O que pode ser observado aqui na figura? O ladrilhamento utilizando 3 dodecágonos, 1, 2, 3, e aqui um triângulo equilátero, com lado congruente a do dodecágono. Ou seja, o lado do triângulo é igual ao lado do dodecágono. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários.